A Deus, aleluia, que bom que você veio, a igreja está cheia, está lotada, glória a Deus por isso, e isso nós nos alegramos, porque tudo isso é para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, amém, queridos? Tudo que foi feito aqui, queridos, é para glorificar o nome do Senhor. Não fosse Ele, nós não poderíamos estar aqui. Não fosse o sacrifício de Jesus, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui devido a esse sacrifício feito ali na cruz do Calvário. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje é um dia especial, o dia da ceia do Senhor. Glória a Deus, que bom que você está aqui para poder cearmos juntos. Mas o Senhor tem algo para nós ainda, antes dessa ceia. O Senhor tem algo para nós. Como eu sempre digo, já vai abrindo o seu coração desde já. Preste atenção na palavra, porque a palavra é que pode mover dentro da nossa vida. Não é aquele que prega, não é aquele que faz, mas é a palavra. Tudo aquilo que nós fizemos até agora, queridos, foi cultuar o Senhor, foi entregar ao Senhor. E agora nós vamos com a palavra. E se você ouvir a palavra, agora o Senhor pode te entregar. Porque você já entregou ao Senhor, mas agora Ele quer te entregar. Ele quer mover sobre a sua vida. Amém, queridos? Quem quer receber do Senhor aí, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, eu também quero. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Oh Deus, que o Senhor possa mover poderosamente nessa noite, nesse lugar, meu Pai. Usa aqui a minha vida. Sei que de mim mesmo, Senhor, não tenho nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode me usar, Senhor. Faça isso. Em nome de Jesus, que eu venha assumir e o Senhor venha aparecer nesse lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós abençoamos esse lugar, essa casa. Oh Deus, que todo mal, que todo espírito contrário bata em retirada, em nome de Jesus. Que somente o Teu Espírito Santo, Senhor, possa mover nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje o Senhor me deu aqui uma palavra, queridos, cujo tema é plano de Deus. Plano de Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele tem um plano. E dentro desse plano, Ele incluiu eu, incluiu você. Mas muitos de nós, muitas vezes, vamos para a igreja e nós não entendemos por que estamos aqui. Por que fazemos isso? Por que não fazemos? E eu quero hoje aqui, dentro da palavra, falar comigo e falar contigo acerca disso. Nós, há muito tempo, nós temos os nossos temas anuais. Por que nós temos esses temas anuais? Deus nos deu para poder direcionar a igreja. Porque essa igreja aqui tem um dono, irmão. Vocês sabem disso, né? Essa igreja tem um dono. Quem é o dono dessa igreja, irmãos? É Jesus, é o dono dessa igreja. Não é o homem que é o dono dessa igreja. Tudo que acontece aqui é porque Jesus ordenou, Jesus mandou, Jesus pediu. Tudo que acontece aqui, irmãos. Os pastores que aqui estão foram colocados por Deus. Os obreiros que aqui estão foram colocados por Deus. Você que está aí, membro, você foi colocado por Deus aqui nesse lugar. E Deus quer muito mais de você do que simplesmente ser um membro. Não, Ele quer que você avance, que você caminhe, que você vá em frente. Mas para isso nós precisamos o quê? Firmar as nossas raízes. Firmar as nossas raízes. 2022. Vocês se lembram de 2022? 2022. Nós estávamos aqui nesse lugar, começando o ano com coragem. Ano da coragem. Seja somente forte, muito corajoso. 2022 foi o que Deus deu para nós naquele ano. Nós precisamos de coragem. E nós passamos, não passamos, irmãos? Não passamos o ano de 2022? E veio que ano? 2023. Veio 2023. Nós precisamos ainda de mais coragem, porque não era suficiente. Mas agora não era só para ter coragem, agora era para quê? Para ficar alerta, permanecer firme na fé. Mostra a coragem, sejam fortes.
E Deus, Ele vai cuidando da igreja dEle. Ele vai cuidando. Essas coisas que acontecem, não é por acaso, não é o homem que fez. É Deus cuidando da sua igreja. É Deus cuidando da sua obra. Sabe por quê? Porque Ele quer que você passe um ano bom, um ano abençoado. E só depende de mim, só depende de você. Mas nós prosseguimos, nós somos para o ano de 2024. E no ano de 2024, já tivemos coragem 2 vezes. Agora nós fizemos o quê? Avançamos. Vamos avançar, vamos ganhar, vamos consolidar. E hoje eu glorifico a Deus que eu posso ver essa igreja cheia. Só que, irmãos, tem muita gente que está pregando fora. Tem muita gente que está em outras igrejas pregando. Tem várias pessoas lá fora que poderiam estar aqui e estar aí sem lugar para ficar. De tanta gente que está lá fora pregando. Então, queridos, nós avançamos em 2024. Nós avançamos. E passamos para o ano de 2025. Em 2025, Deus falou para nós, tem de bom ânimo. Vocês tiverem coragem. Vocês avançaram. Agora o que vocês conseguiram? Tem de bom ânimo para vocês conseguir, para vocês continuarem. Não pare, tenha bom ânimo. O bom ânimo, irmãos, não é Deus que te dá. É você que cria o bom ânimo. Quando você levanta e você olha para o céu e fala, glória a Deus, eu acordei. Ah, mas está chovendo, não importa, eu acordei. Mas está calor, não importa, eu acordei. Porque essa é a realidade, irmãos. O que nós precisamos fazer é agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Nós precisamos entregar para o Senhor aquilo que é dEle. Então logo de manhã, já entrega o seu louvor. Já acorda agradecendo. Já canta um cântico ao Senhor. Senhor, eu te amo. Que bom, Senhor, que o Senhor está comigo. Que bom, eu já posso acordar o dia alegre, feliz. Porque é isso que vai fazer o seu dia ser feliz, irmãos. Não tem nada além que vai fazer o seu dia ser feliz, a não ser a sua comunhão, sabe? A sua intimidade com o Espírito Santo. Amém, queridos? E por fim, 2026 chegamos. Amém, irmãos? Quem é grato aí por ter chegado em 2026? Dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, eu também sou grato, irmãos. Quantas dificuldades nós passamos esse ano. Quantas lutas, irmãos. Mas nós passamos. Nós passamos. E nós passamos aqui nesse lugar, aqui de joelhos, clamando a Deus. Passamos os últimos minutos de 2025 e os primeiros minutos de 2026 orando, clamando a Deus. E aqui estamos nós, irmãos. Prontos para a vitória. Prontos para a vitória. Enchei-vos do Espírito. Esse ano é o ano de nós nos enchermos do Espírito, irmãos. Irmãos, coragem, coragem, depende de nós. Ânimo, ânimo, depende de nós. Se esforçar. Todos esses anos o Senhor tem falado para nós nos esforçarmos. Mas esse ano aqui, irmãos, o Senhor falou muito mais profundo conosco. Ele falou para nós nos enchermos do Espírito Santo. Mas para nós nos enchermos, irmãos, nós precisamos nos esvaziar. Nos esvaziar dos nossos títulos, nos esvaziar da religiosidade, nos esvaziar daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos, nos esvaziar, irmãos. Porque o Senhor Ele quer mover sobre a nossa vida, mas Ele só vai poder mover se nós estivermos cheios do Espírito Santo. São tantas vozes aí fora, queridos. Tantas vozes. Quantas vezes as pessoas lá fora dizem para você, não é necessário você ficar indo na igreja, não. Para que isso? Não é necessário, não. Você cultua aqui na sua casa mesmo. E tantas vozes dizem para vocês, queridos, sabe? A igreja A ou B é melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque parece que o jardim das outras pessoas é mais florido. Mas essa igreja simples aqui, irmãos, essa igreja simples aqui, há 28 anos atrás, me salvou. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais eu voltei para o mundo. Aí eu errei, eu pequei, claro, porque sou pecador. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, eu me arrependo. Por isso eu permaneci aqui, meu irmão. Por isso eu permaneci aqui. Porque o arrependimento leva você a criar raízes. Mas se você erra e você não se arrepende, você não consegue criar raiz, a sua raiz fica segura, ela não cresce. Você precisa firmar raízes. Não ouça o que o mundo lá fora está dizendo. Meu filho Wagner estava aqui ministrando a oferta. Ele estava falando das vozes. E as vozes que as pessoas estão falando lá fora, irmãos, é essa.
Para que isso? Dá até para trocar a Bíblia, nós precisamos atualizar a Bíblia. Ô, meu irmão, isso deu tanto certo, todo esse tempo que nós estamos aqui, por que nós precisamos mexer? Há 28 anos atrás eu estava aqui, irmãos, e eu vi crianças nascendo aqui, ó. Eu vi crianças chegando aqui. E hoje, 28 anos depois, eu vejo crianças que já casaram, crianças que já têm filhos. E eu glorifico a Deus, porque foi aqui nessa igreja simples, uma igreja que não tem tanto atrativo, que os pastores são simples, que vocês conhecem a casa deles, vocês conhecem a família deles. É nesse lugar que tudo isso aconteceu. Então não deixa as vozes lá de fora de tirar, não, meu irmão. Não importa os holofotes que tenham, não importa as luzes, não importa o show, o que importa, se tem Jesus. Porque é Ele que importa. Não importa se eu colocar um famoso aqui pregando ou uma famosa aqui cantando, isso não vai fazer você se converter, não vai fazer você mudar de vida, mas vai fazer você se alegrar. Mas para se alegrar, a pessoa pode ir num show em qualquer lugar aí, e lá ele se alegra. Mas e a transformação? E a mudança? E isso não é imposto, isso acontece gradativamente. Isso acontece dia a dia. Amém, queridos? E é perigoso essas vozes, queridos. É muito perigoso, porque a multidão lá, ela não quer Jesus. A multidão não quer Jesus. Sabiam disso? A multidão não quer Jesus. Quem quer Jesus são os discípulos. Nós queremos Jesus, amém, queridos? Nós queremos Jesus. Essa direção que Deus nos dá vem direto do céu. O mundo trabalha influenciado pelo maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Todas as decisões que esse mundo tem tomado com influências malignas. O próprio Jesus experimentou isso, irmãos. Eu estou falando algo para vocês, não é de mim mesmo, mas é daquilo que eu entendi, até mesmo pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 23. Versículo 18. O próprio Jesus, ele estava ali, à beira de uma condenação. Mas aquelas pessoas importantes que ali estavam, não viram culpa alguma nele. E disse para a multidão e os principais dos sacerdotes: esse homem não tem culpa alguma. Mas a multidão, influenciada por pessoas importantes, gritavam. Olha aí. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Olha quem a multidão quer, irmãos. A multidão quer Barrabás. A multidão não quer Jesus. E no 19, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição, uma revolta, um motim que ele fez lá. Que ele queria salvar Israel, mas queria salvar na força. E de um homicídio. Esse homem era um homicida. Mas ele era o preferido da multidão. Ele era o preferido. Então a multidão não queria Jesus. Foi feita a pergunta: Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? O que a multidão respondeu, irmãos? Barrabás. Barrabás. E ele tentou ainda, sabe, aquela autoridade tentou pela terceira vez, dizendo para eles: esse homem não tem culpa alguma, vamos soltá-lo, porque essa festa agora da Páscoa, nós podemos soltar um preso. Vamos soltá-lo, porque ele não tem problema algum, diferentemente de Barrabás. Mas no 23, diz assim: mas eles instavam, ou seja, persistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Irmãos, precisamos ter cuidado.
Olha quem estava gritando contra Jesus, o principal dos sacerdotes. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. De quem nós estamos ouvindo a voz? Quem é que está falando no seu ouvido? O que ele está te proibindo de fazer? O que você não pode fazer? Meu irmão, minha irmã, você é livre. Essa palavra aqui é que vai dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. Não se prenda novamente em correntes que você já foi solto, você é livre. Desde que eu me converti, queridos, eu andei 8 anos com a pastora Solange. Eu fui um bom tempo vice-líder da célula dela. E aí, os filhos dela nasceram, ela fez faculdade, ela fez curso de diretoria, e eu estava ali firme com ela. Eu nunca deixei. Algumas vezes eu falei, Solange, você vai me enviar? Ela falou, não, mas espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Mas um dia ela falou, agora chegou a hora. E depois de 8 anos ela me enviou para uma outra célula, e eu fui lá feliz da vida, porque aprendi tanto. Então, irmãos, o segredo, sabe, queridos, da célula é o envio. Pode demorar ou não, mas não importa. O segredo é o envio, porque o envio faz a multiplicação. Então nós precisamos, queridos, seguir aquilo que o Senhor falou conosco desde o início nessa igreja. Quando nós entramos na visão das células, de ano em ano eram várias células sendo enviadas. Nós precisamos voltar, queridos. Nós precisamos voltar. Porque muitas pessoas importantes estão encostadas, sem poder agilizar naquilo que ele pode, para Deus. Então aqui, queridos, você vê que persistiu os gritos. E aí no 23, 33, depois de uma agonia muito grande, depois de um sofrimento muito grande, depois de levar a cruz nas suas costas, depois de sofrer várias coisas, diz assim, e quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Nem sozinho ele pôde ser crucificado. Colocaram 2 malfeitores do lado dele. O que o mundo fala, irmãos? Diga-me com quem andas e lhe direis quem és, não é verdade? Então, se você vê a pessoa com 2 pessoas lá, que não são boas pessoas, que são malfeitores, o que é que você olha, o que você pensa? Esse aí também é. Esse também é um malfeitor. Aquele do meio lá, ó, é o malfeitor. Oh, Deus poderoso. Jesus, queridos, estava ali crucificado. No 35, diz assim, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E diziam para ele, se você é mesmo Cristo, se salva, pô. E zombavam dele. Mas Jesus, queridos, ele tinha algo para fazer nessa terra. Ele precisava fazer algo nessa terra. E aí no versículo 34, você pode ler, aí dizia assim, e dizia Jesus, Pai, 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 perdoa-lhes, perdoa-lhes. Depois de tudo que ele passou ali, queridos, naquele trajeto até aquela cruz, até ser crucificado. Meu irmão, ali naquele momento, minha irmã, ele disse assim, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem, irmãos. Irmãos, o mundo está perdido, meu irmão. O mundo não quer Jesus. E se ele não tiver Jesus, ele não tem a salvação. Porque a Bíblia diz que é somente através dele que nós podemos chegar ao Pai. Não tem um outro caminho. Não tem um outro caminho. Somente através deles que nós podemos chegar até o Pai.
E aqui Jesus foi crucificado. E Jesus abençoava. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Mas do lado deles, existia dois, que também estavam ali, da mesma maneira, sendo crucificados. O primeiro dos malfeitores, no 39, diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha só. Um desses malfeitores, um desses salteadores, porque eles ficavam ali do lado da estrada, as pessoas que passassem, os mercadores, eles iam lá e roubavam. Eles salteavam aquelas pessoas. E esse disse isso. A primeira pessoa, queridos, que é esse rapaz, ele queria viver um pouco mais. Mas ele queria viver sem arrependimento, incontinente, arrogante, não reconhecendo a vida errada que ele vivia. Ele achava que do jeito que ele estava, ele poderia continuar vivendo. Então ele disse: me salva, eu quero ser salvo. Não importa, eu quero ser salvo. Mas, queridos, aquele ato de Jesus ali, porque Jesus estava ali, mas ele estava ali olhando para todas aquelas pessoas que estavam ali. E tinha um discípulo lá, e a mãe dele. Ele falou: discípulo, essa é sua mãe. Mãe, esse é o seu filho. E nesses atos, queridos, nisso que ele estava falando ali, e dizendo: Pai, perdoa-lhes, aquele homem foi tocado, irmãos. Aquele homem foi tocado. E ele recebeu, ele reconheceu Jesus como Salvador da sua vida. Ele já não importava mais para a sua vida, ele queria era ser salvo. Ele entendeu que aquele ali que estava ali era Deus, era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores. E olha só o que ele falou. No 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas antes disso, olha o arrependimento. No 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que aconteceu, irmãos? Jesus, ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Naquele momento, aquele homem foi salvo, irmãos. Irmãos, aquele homem se arrependeu da sua vida velha. Olha o segredo, meu irmão. O segredo que o homem tem no mundo é se arrepender da sua vida velha. É receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. É só isso. Não precisa pagar nada. Não precisa dar nada. É somente entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Ele vai fazer a diferença na sua vida. Ele vai fazer a diferença na sua casa. E esse Jesus, querido, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias. Porque Jesus sabia que também eles iriam morrer ali. E foi o que aconteceu. No 46 diz: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O Senhor morreu. O sistema venceu, a multidão venceu. Todos estavam ali olhando tudo o que acontecia. Mas, querido, mesmo essa multidão, naquele trajeto que houve, e em tudo que aconteceu ali naquela cruz, eles saíram de lá batendo nos peitos. O que significa isso, irmãos? Significa que eles estavam tristes, significa que eles queriam conversão, que eles queriam mudança, porque eles sabiam que eles tinham condenado um homem inocente. 48. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Por quê? Triste,
pelo que havia acontecido. E muitos daqueles ali, queridos, tenho certeza, foram salvos. Amém, queridos? Jesus morreu. Acabou. E agora? Porque ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele morreu, e agora? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Plano de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Aquilo que Ele disse é real. Nada pode frustrar os planos do Senhor. O Senhor, Ele nunca perde, meu irmão. Ele nunca perde. O nosso Deus é vencedor. No domingo de madrugada, as mulheres foram lá para ver o sepulcro, para olhar Jesus, porque no dia anterior elas tinham preparado tudo, tinham colocado lá especiarias, tinham arrumado, tinham feito tudo lá para que Jesus pudesse ter aquele sepultamento honroso. Elas foram lá para ver Jesus, porque amavam a Jesus, queriam ver Jesus, talvez pela última vez. Mas quando chegaram lá, 2 varões estavam lá, 2 anjos, e perguntou para elas: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão procurando ele entre os mortos? Meu Deus. Lucas 24, 6, 7. Olha só. Não está aqui, mas ressuscitou. Quem dá um glória a Deus aí por isso, meu irmão? Os planos do Senhor não podem ser frustrados. O Senhor sempre vence, e Ele é conosco. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Os planos do Senhor, queridos, Ele está vivo. O plano de Deus precisa continuar. O plano de Deus precisa continuar. E Ele queria, queridos, dar as últimas instruções aos seus discípulos, porque Ele estava vivo. As pessoas pensavam, inclusive os discípulos pensavam, que Ele estava morto. Mas Ele precisava dar essa notícia. E Ele encontrou 2 discípulos no caminho para Emaús. E esses discípulos iam conversando: você viu o que aconteceu? Jesus, rapaz, foi preso. Aquele Jesus que a gente estava com ele, foi preso lá e tal, foi crucificado, morreu, rapaz. É mesmo, mas como é que aconteceu? Aconteceu isso, assim, assim, assado. E conversando sobre isso. E quando eles menos esperavam, meu irmão, chegou alguém do lado deles e começou a conversar com eles: o que vocês estão falando aí? Sobre o que vocês estão conversando? O que é isso? E começaram a conversar e a falar, e eles conversando com aquela pessoa, e foi indo. Quando aquelas pessoas chegaram ali na aldeia delas, que elas iam ficar, Jesus fez menção de ir mais adiante. Eles falaram assim: não, fica com a gente, come com a gente aqui um pouco, fica aqui. Ele falou: tá bom, então eu fico. E ficou, irmãos. Jesus ficou ali com eles ali um pouco. Muito bom. Muito bom ter ficado. Olha só. E eles, no 24, 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. No 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu-lhe. E lhe deu. 31. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras?
Irmãos, quando nós vemos Jesus, nós não o reconhecemos. Mas quando nós partimos o pão, comemos do pão com Ele, os nossos olhos são abertos para vê-lo. Só que aí a gente não vê mais. É assim que funciona. Você está vendo Jesus aqui? Não está. Mas Ele está aqui. Sabe por quê? Porque você come do pão. E quando você come do pão, você não vê Ele com os seus olhos carnais. Você vê Ele com os seus olhos espirituais. É esse Jesus que está aqui, queridos. Porque Ele está em todo lugar. Em todo lugar. Ele está sentado à destra do Pai. O Pai está no seu trono. E quem que está aqui conosco? O Espírito Santo está aqui dentro de mim. Está aí dentro de você. Esse é o nosso Deus, queridos. Então nós precisamos entender que esse nosso Deus, Ele quer, queridos, que nós tenhamos uma vida com Ele. Uma vida, queridos, sabe, de intimidade com Ele. E mais ainda, esses dois, eles correram para Jerusalém. Vamos avisar os outros 11 que Jesus está vivo. E correram avisar. E estavam conversando lá sobre isso, falando sobre isso com eles. Olha aí, Lucas 24:36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensando que viam algum espírito. Eles pensavam que Jesus estava morto, queridos. Como que Jesus chegou ali na frente deles ali? E eles viram Jesus. E eles falaram: um espírito. E ficaram com medo. No 38, e ele lhes disse: por que estar perturbado? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhes: tende alguma coisa a comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Amém, queridos? Um espírito não pode comer. Não tem como. Mas Jesus ali, Ele ressuscitou em carne e osso. O nosso Jesus, Ele está vivo, queridos. E isso precisa estar muito forte na nossa vida. Saber que Ele está vivo. Saber que nós servimos a um Deus vivo. Quantas pessoas lá fora, querido, têm servido deuses de pau, de pedra, irmãos? Deuses que não podem fazer nada por eles. Deuses que têm levado eles, sabe, para a escuridão. Mas o nosso Jesus é a luz. Ele deixou isso para nós. Hoje nós somos a luz nesse mundo, irmãos. Nós somos a luz. No 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras. Então, queridos, quando nós estamos comendo com Jesus, quando nós estamos em intimidade com Jesus, abre-se o nosso entendimento. Você começa a ler a Bíblia e começa a entender, porque você tem algo com Jesus. Você quer ter uma intimidade com Jesus. Você não quer ser somente um crente. Você não quer somente ir para a igreja. Não. Eu quero participar do corpo. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero me mover. Eu quero falar desse Jesus para as pessoas. Porque esse ano, queridos, esse ano é o ano de nós nos enchermos do Espírito. Por quê, queridos? Porque Deus quer fazer o sobrenatural. Até agora nós fizemos com o nosso físico, com a nossa força, com a nossa coragem. Mas agora o Espírito Santo quer mover sobre nós. O Espírito Santo quer mover sobre a nossa vida. E nós não queremos mais ver o Senhor com nossos olhos carnais. Nós queremos ver o Senhor agora com os nossos olhos espirituais. Isso só pode ser feito você cheio do Espírito. A pessoa que não está cheia do Espírito, ele não consegue acreditar. Ele não consegue mudar de vida. Ele não consegue sair do vício. Ele não consegue nada.
Por que ele não consegue? Porque ele é fraco. Nós também somos fracos. Mas quem nós temos para nos fortalecer? Jesus. Eles são fracos, mas o Deus deles não pode ampará-los. O nosso Jesus pode. O nosso querido Espírito Santo pode. Amém, queridos? E o Espírito Santo nos foi enviado. João 14, 26. João 14, 26. Esses discípulos ficaram sozinhos ali, queridos. Mas eles se lembraram que Jesus falou algumas coisas para eles. Eles se lembraram. Eles se lembraram que Jesus falou para eles permanecerem ali em Jerusalém, para eles ficarem ali reunidos. E lógico, querido, eles ficaram ali orando, buscando a Deus, unânimes, como nós quando chegamos aqui. Nós chegamos aqui, nós estamos aqui orando, adorando ao Senhor, entregando aqui para o Senhor o nosso melhor, e era o que eles estavam fazendo. Mas aqui eles se lembraram, olha só o que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém, queridos? É esse Espírito Santo que aqui está, meu irmão. É esse Espírito Santo que aqui está. O Senhor disse, é bom que eu vá, porque se eu não for, eu não consigo mandá-lo. Jesus foi e enviou para nós. Para quê? Enviará em meu nome, vos ensinará todas. Amém? É isso mesmo? Todas as coisas, ou é algumas coisas? Todas as coisas. E vos fará lembrar de algumas coisas, quanto vos tenho dito, ou tudo. Tudo. Lembrará tudo. Então o Espírito Santo, ele vai ensinar você todas as coisas, e vai ainda lembrar você de tudo que Jesus falou. Por isso é necessário você ter, queridos, na sua mente, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Para que você possa conhecer toda a trajetória de Jesus, da forma que os discípulos aqui estão falando. Para que o Senhor possa te revelar aquilo que é necessário, a revelação. E aquilo que não é, você já entende na hora, porque você é um ser inteligente. Amém, queridos? Estão entendendo? Aí mesmo em João 16, versículo 7, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse é o nosso Espírito Santo. Então, querido, nesses 12 dias que aqui nós estamos aqui nos enchendo do Espírito Santo. Então, quando chegar as pessoas aqui que falam assim, olha, vem aqui para frente para ser cheio do Espírito Santo, vem aqui para frente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sem esse enchimento, nós não conseguimos vencer as nossas batalhas. É Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra o caminho. É Ele que nos direciona. É Ele que nos lembra daquilo que Jesus falou conosco lá atrás. E o que Jesus falou conosco? Está aqui nos evangelhos. Nós precisamos ler. E quando Ele vier, nos convencerá. Então Ele é o que nos convence. É Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Nós não queremos mais a vida passada. Nós não queremos mais a vida velha. Nós não aceitamos mais o pecado. Foi quando, como o Nixon disse aqui, nós não vamos voltar mais para o Egito. Nós não vamos voltar mais para a Babilônia. Nós não vamos voltar mais para o pecado. Mas nós vamos permanecer firmes com o Senhor, porque grandes coisas Ele tem para nós, grandes coisas Ele tem para a sua igreja, e nós precisamos nos encher dEle esse ano, irmãos. São 12 dias, cada dia é um pouquinho que você vai enchendo, você não vai encher tudo no mesmo dia, não. E não pense que você está cheio, não, viu? Porque você precisa encher, eu preciso encher, nós precisamos encher. Porque quando nós pensamos que nós já estamos cheios, nós já estamos sendo orgulhosos.
Então tira o orgulho, tira a soberba e diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero transbordar, eu quero que aquelas pessoas que estão do meu lado possam sentir esse transbordamento e possam ser abençoadas. Amém, queridos? Agora isso Jesus falou quando ele estava aqui. Mas como os planos do Senhor não podem ser frustrados, ali em Atos 2, no versículo 4, acontece aquilo que ele disse. Ele enviaria para nós o Espírito Santo. E assim foi feito. E ali eles estavam ali, todos eles unânimes no mesmo lugar, como Jesus falou, buscando a Deus, cantando, orando, todos juntos na mesma direção. E o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Todos aqueles homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. Diz que línguas repartidas de fogo desciam naquele lugar, e as pessoas foram sendo tomadas, e ali eles receberam o Senhor, e ali eles foram totalmente cheios. Agora, irmãos, olha o que esses discípulos fizeram, cheios do Espírito Santo. Eles saíam nas ruas, eles curavam. O lenço dele curava. A sombra deles curavam. Eles expulsavam os demônios. Muitas pessoas queriam fazer isso, irmãos. E talvez aí fora também haja pessoas que queiram expulsar os demônios. Não conhecem a Jesus. Mas teve ali alguns filhos de Seva, que eles foram lá e tentaram expulsar um demônio. E eles foram lá e falaram para o demônio: em nome de Jesus e de Paulo, saia! O demônio olhou bem para eles e disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês? E diz que ele pegou aquela turma, bateu tanto, arrancou a roupa, saíram feridos e nus, correram. Porque não tinham o Espírito Santo, não tinham a Jesus. Mas você tem a Jesus, então você pode. Na sua casa não pode ter nenhum espírito maligno, na sua casa não pode ter nenhum espírito de miséria. Expulsa tudo que tiver naquele lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode, você tem o Espírito Santo. Por isso nós precisamos nos encher, queridos. Por isso Deus nos deu esse ano esse título: enchei-vos do Espírito. Nós precisamos, queridos. Efésios 5:18. Diz assim: e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém, queridos? O que Jesus está dizendo para nós? Deixa de confusão. Para de briga. Deixa essas coisas para lá. Enche-se do meu Espírito, que eu tenho direção para você. E eu vou te ensinar o caminho. E eu vou lembrar você de tudo aquilo que Jesus ensinou, para que você possa levar uma vida boa. Porque nós não podemos, irmãos, andar com Jesus e levar uma vida miserável. Não podemos, porque Jesus ele deu vitória para nós em todo o tempo. Ele nos dá vitória em todo o tempo. Então nós precisamos somente crer. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Porque se nós não tivermos fé, nós não agradamos ao Senhor. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar-lhe. Nós precisamos crer, queridos. Você está crendo essa noite, meu irmão? Então você já está sendo cheio, meu irmão, porque é assim que funciona. Toninho, mas não estou sentindo nada. Você não precisa sentir nada. O Senhor é que está fazendo. Talvez você chegue na sua casa lá e de repente você começa a sentir alguma coisa lá. Você fala: meu Deus, o Espírito Santo, o Senhor está aqui. Começa a falar com Ele, porque o inimigo não pode mais com você, meu irmão, minha irmã. O inimigo não pode mais com você. Agora você é de Jesus. Ele te deu poder e te deu autoridade para caminhar. O Espírito Santo vive em nós. Ele nos ensina, nos lembra, nos consola, intercede por nós. Tudo isso Ele faz. E também o Espírito Santo nos lembra. João 6. João 6. 53. Diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo,
que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Amém, queridos? Quantos vão comer a carne do Senhor aqui nessa noite? Aleluia, beber do seu sangue. Porque nós precisamos ter vida em nós mesmos, querido, através do sangue e da carne de Jesus. E no 57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Também viverá por mim. Também viverá por Jesus. Então, queridos, tudo que você tem é importante. Sua família, o seu carro, seu, sei lá, tudo de importante que você tem aí. Deixa do lado. Chama Jesus e fala: Jesus, o Senhor agora é o primeiro. O Senhor agora é o primeiro na minha vida. O restante de tudo, o Senhor me acrescentou. Não coloca nada na frente de Jesus, meu irmão. Ele em primeiro lugar, para você começar a ser cheio. Jesus está vivo, ali, à mão direita do Pai. O Pai está no trono lá, no reino, aguardando chegar lá a sua igreja. E Jesus aguardando a sua noiva. E o Espírito Santo está onde? Conosco. Está em mim e está em você. Em cada templo com a porta aberta. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós precisamos, esse templo precisa estar com a porta aberta, meu irmão. Como eu estava falando da igreja aqui. O dia que você chegou aqui nesse lugar, essa igreja aqui estava aberta. Por isso você pôde entrar. O Espírito Santo é a mesma coisa. Se você deixar a sua porta aberta, ele vai entrar. Mas se ela estiver fechada, ele não pode fazer nada. Então fala com o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio, Senhor. Eu quero me alimentar do Senhor. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Queridos, Deus sabe. Muitas vezes a gente fala as coisas para a pessoa fala assim: ah, Toninho, Deus sabe. Ah, essa situação aí, ah, Deus sabe. É lógico que Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Quem não sabe somos nós, que fala Deus sabe. Não diga Deus sabe, mas diga ao Senhor: Senhor, eu errei. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo. É isso que nós precisamos fazer, ter uma intimidade com o Senhor. Amém, queridos? Deixa Deus cumprir o plano dele em sua vida. Abre o seu coração. Deixa o Espírito entrar e encher completamente. Amém, queridos? Nixon.